variáveis. Mas, antes de mais nada, eu preciso abrir o meu arquivo de código aqui, né? Então, vou clicar 2 vezes sobre ele para poder abrir. Deste jeito. Lembrando que, no meu caso, eu estou utilizando o Visual Studio. Tá? Eu ajustei para poder trabalhar com os meus códigos dentro do Visual Studio. Se você não tem o Visual Studio na sua máquina, não tem problema. Você pode utilizar a opção que já vem por default. Ok? Eu vou até pegar e vou fazer uma coisa. Deixa eu terminar de iniciar aqui. Eu vou fechar e vou colocar aqui no mono mesmo, porque provavelmente é o que você vai utilizar também se você já não programa em C# aí com o Visual Studio, é claro. Então deixa isso aqui terminar, deixa acabar esse processo. E aí eu já faço a alteração para a gente poder nivelar, para poder trabalhar na mesma ferramenta. Prontinho. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, vou vir aqui em preferências, tá? Vou pegar aqui External Tools, tá vendo, ó? Onde eu defini como Visual Studio 2015, eu vou mudar, eu vou deixar como Mono Develop. No seu, provavelmente vai estar como Mono Develop. Então, vou deixar o meu da mesma forma. Assim. Agora, mudei. Tá legal, tá bonito. Vamos abrir o arquivo de código. Agora, só esperar um pouquinho para abrir. E já podemos começar o nosso trabalho. Aí. Prontinho. Está aqui o arquivo de código. Nós vamos trabalhar. Muito bom, muito bom. Então, vamos ver o que são variáveis. Antes de mais nada, o que eu preciso falar para você? As variáveis, elas são espaços na memória do computador. Tá? São espaços ali que são reservados para armazenar dados. Tá? É isso o que uma variável faz. Então pense da seguinte forma. Para que você vai usar uma variável? Para que eu quero isso dentro de um jogo? Simples. Você está criando ali um jogo, você fez um personagem. Esse personagem ele precisa ter algumas características, como por exemplo, o nome dele, precisa ter a quantidade de vida, se ele tem fome ou não, precisa mostrar o quanto de fome ele está sentindo, se ele cansa ou não, precisa ser apresentado, se ele é bom ou não, enfim, tem uma série de informações que você precisa ter sobre os personagens e até mesmo sobre os objetos do seu jogo. E é aí que entram as variáveis. Você guarda dentro dessas variáveis esse tipo de informação. Por exemplo, eu vou pegar e vou declarar uma variável aqui em cima. Por que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui o meu método start e o meu método update. O interessante é o que? Eu ter em mente o que cada um desses métodos vai fazer. O método start, ele vai iniciar alguma coisa. Por exemplo, eu posso declarar uma variável aqui fora, crio uma variável para guardar números inteiros. O que poderiam ser esses números inteiros?
número de moedas que o meu personagem tem. Então, inteiro, no C#, int. Certo? Int. Moedas é o nome da variável. E um ponto e vírgula para fechar aqui a declaração da variável, a criação dessa variável. Perceba que eu não tenho nada, eu não tenho nenhum valor para essa variável. Tá? Eu não tenho nada mesmo. Então, se eu chegar aqui no método start e pedir para exibir o valor dessa variável, desse jeito, utilizando print, aqui ó, print moedas, assim. O que eu vou ter? Vamos lá ver. Salvei, vamos para Unity, vou executar esse código. Para eu executar esse código, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar o arquivo de código em algum objeto da cena. Como o único objeto que eu tenho é a câmera, ela vai ser a minha cobaia. Então pego aqui o código e arrasto para dentro da câmera, aqui no Inspector, ou direto aqui na hierarquia. Soltei, veja que apareceu o nome do arquivo de código aqui, ó, variáveis. Então o código já está dentro do objeto. Sendo assim, eu posso executar o exemplo. Executei. E olha aqui o valor que eu tive. O valor 0. Por que eu tive o valor 0? Porque eu não iniciei essa variável, eu não dei nenhum valor para ela. E o que eu posso fazer? Eu posso dar o valor para ela antes de iniciar, na hora que eu estou iniciando o meu jogo. Então eu pego e digo que moedas é igual a 10. Desse jeito. Salvo. E agora eu vou lá para Unity. Chego aqui e executo mais uma vez. Veja que agora o valor é 10. Tá vendo só? Então, dentro do método start, eu inicializei essa variável aqui. Eu dei um valor para ela. Por que eu fiz isso no método start? Porque esse método, quando eu executo meu jogo, ele é chamado uma vez. Ao contrário do método update, que vai ser chamado várias vezes enquanto o jogo estiver vivo. Então, colocar isso daqui, colocar moeda igual a 10 em update, não é legal. O interessante é colocar em start para você fazer isso só uma vez. Inicia ali e pronto. Por quê? Porque se eu colocar aqui no update, ó, coloquei, e vou ter que colocar o print também aqui, porque senão o print ele também só vai pegar o valor uma vez. Então, Ctrl C, Ctrl V, salvo, volto para Unity e agora eu vou executar o exemplo. E olha lá, tá vendo só? Olha o tanto de vezes que está aparecendo aqui. Ó, variável igual a 10, variável igual a 10, variável igual a 10, variável igual a 10. Olha o tanto de vezes. Tá vendo só? Então por essa razão é que você não pode fazer isso aqui dentro de update. No update, você pode incrementar essa variável, fazer com que o personagem ganhe mais moedas. E isso nós vamos ver mais pra frente. Mas não inicializar ela aqui. Certo? Legal. Tendo já até aprendido um pouquinho a mais, né, além de variáveis, vimos também os métodos, vamos continuar e focar aqui nas variáveis. Nós vimos que a variável moedas, ela conseguiu guardar o valor dela. E eu iniciei esse valor aqui no método start. Eu não precisava fazer isso, tá, se eu não quisesse. Por exemplo, posso deletar isso daqui, e na hora de declarar a variável, eu já poderia dizer que ela já vale 10. Então eu já declaro dando um valor para ela. Também funciona.
Olha lá, salvei, vou para Unity e executo. Veja que também funcionou. Vendo só? Muito bom. Uma coisa que é interessante falar é referente às variáveis. Nunca, mas nunca comece uma variável com nomes que não significam nada. Por exemplo, var1, né? var1, var2. Isso não ajuda. Nunca faça isso. As suas variáveis precisam ter um conteúdo, precisam lembrar, ou pelo menos te dizer de forma concreta para que elas servem. No caso, eu poderia colocar coleta moeda. Poderia colocar uma variável desse tipo. Já ia me dizer certinho para que ela serve. Tá? Então, faça isso. Outra coisa, não utilize caracteres especiais, não utilize acentos, não comece a sua variável com números, tá vendo? Ó, não faça isso. Sempre comece com letras ou até mesmo um underline. Evite de ficar utilizando esses caracteres especiais para você não ter problema com a sua variável. Muito bom. Além disso, o que é importante falar? Você percebeu que eu tive que declarar aqui o tipo da variável. Então, toda vez que você for criar sua variável, declare o tipo dela. Faça isso, por exemplo, uma variável do tipo inteiro. Está aqui, declarei. Se fosse um número de ponto flutuante, seria um float, por exemplo, dinheiro. Aí aqui já seria igual a 10.2 F. Precisa do F aqui para dizer que é um float. Tá vendo? Se for uma variável booleana, que é o que? Verdadeiro ou falso. Então, bool. Tá vendo? Ó? Aí pode colocar aqui, se quiser, dúvida igual a falso. Desse jeito. Também temos textos que nós precisamos salvar. Então você vai ter que salvar, no caso, uma string. Desse jeito aqui, texto igual alguma coisa. Tá vendo só? Então, sempre faça isso. É claro que em C# não precisamos, para todas as variáveis, fazer esse tipo de declaração. Mas, no caso do nosso curso aqui para games, eu vou focar somente nesse. Não tem porquê eu avançar muito mais na programação C#, sendo que desse jeito você já vai conseguir entender numa boa e desenvolver os seus jogos. A minha intenção aqui é realmente ensinar da forma mais fácil, mais tranquila possível. Maravilha! Temos aqui os principais tipos de variáveis que são utilizadas em jogos. São de números inteiros, números com ponto flutuante, verdadeiro ou falso, texto. Essas são realmente as principais variáveis que nós trabalhamos aqui. E todas elas eu posso tanto declarar como já iniciando, né, já dando um valor para cada uma, como também eu posso adicionar o valor dentro aqui do método start. Maravilha? Então, tá aí. Essas são as variáveis. Mais para frente nós vamos trabalhar mais com ela, nós vamos ver muito ainda dessas variáveis aí. Beleza? Então é isso aí.